No banquete de José de Arimateia, Gamaliel e Nicodemos também estão presentes. Arimateia é uma cidade montanhosa. Não sei porquê, mas imaginei numa planície. Em vez disso, está nas montanhas, que no entanto já estão descendo para a planície, e de certas curvas da estrada a região plana parece fértil para o oeste e desaparece no horizonte. Nesta manhã de novembro, em uma névoa baixa que parece um lençol de água sem fim. Jesus está com Simão e Tomé. Não há outros apóstolos com ele. Tenho a impressão de que ele avalia sabiamente os sentimentos das pessoas a quem tem que se aproximar, e de acordo com as circunstâncias, ele leva aqueles que podem ser aceitos sem incomodar muito o proprietário. Esses judeus devem ser mais sensíveis do que mulheres românticas. Posso ouvi-los falando de José de Arimateia. E Tomé, que provavelmente o conhece muito bem, descreve sua bela grande propriedade que se estende ao longo da montanha, particularmente em direção a Jerusalém, ao longo da estrada que vai da capital a Arimateia e liga esta cidade a Jope. Eu os ouço dizer isso. E Tomé elogia também os campos que José possui ao longo das estradas na planície. Pelo menos os homens não são tratados como animais aqui. Oh, esse Doras, diz Simão. Na verdade, os trabalhadores aqui são bem alimentados e vestidos, e parecem pessoas satisfeitas e que estão bem. Eles cumprimentam respeitosamente, porque obviamente sabem quem é o homem alto e bonito que está indo para a casa de seu mestre no interior de Arimateia. E eles o observam, falando entre si em voz baixa. Quando a casa de José aparece, um servo, depois de fazer uma reverência, pergunta: És tu o rabi que esperamos? Eu sou, responde Jesus. Ele cumprimenta curvando-se novamente e corre para informar o proprietário. Na verdade, antes de Jesus chegar ao limite da casa, completamente rodeada por uma sebe alta de sempre-vivas, que substitui aqui o muro alto em volta da casa de Lázaro e a isola da estrada, ao mesmo tempo que representa a continuação do jardim em volta da casa, ricamente plantado com árvores. José de Arimateia, em seu manto de franjas largas, vem ao seu encontro e se curva muito baixo, com os braços cruzados sobre o peito. Não é a humilde saudação de quem reconhece em Jesus o Deus feito carne e que se humilha, ajoelhando-se para beijar os pés ou a barra da túnica, mas é uma saudação de profundo respeito. Jesus também se curva e então dá sua saudação de paz. Entre, mestre, você me fez feliz ao aceitar meu convite. Eu não esperava tanta obediência de você. Por que não? Vou também para a casa de Lázaro e... Lázaro é teu amigo, sou um estranho. És uma alma que procura a verdade. A verdade, portanto, não te rejeita. És a verdade? Eu sou o caminho, a vida e a verdade. Quem me ama e me segue terá o caminho certo, a vida bendita e conhecerá a Deus. Porque Deus, além de ser amor e justiça, é verdade. És um grande doutor, a sabedoria emana de cada palavra sua. Ele então se vira para Simão. Estou feliz por você ter voltado para minha casa, também depois de uma ausência tão longa. Eu não estava ausente por minha própria vontade. Você está ciente do meu destino e de quantas lágrimas foram derramadas durante a vida do pequeno Simão, de quem seu pai tanto gostava. Eu sei, e acho que você sabe que nunca falei uma palavra contra você. Eu sei tudo. Meu fiel servo disse-me que também devo a você, se minha propriedade foi respeitada. Que Deus o recompense por isso. Fui influente no Sinédrio e utilizei o meu cargo para ajudar, com justiça, um amigo da minha casa. Muitos eram meus amigos e muitos tinham influência no Sinédrio, mas eles não eram tão iguais a você. E quem é esse? Parece que o conheci, mas não sei onde. Eu sou Tomé, chamado Dídimo. Ah, sim, seu velho pai ainda está vivo? Sim, ainda vivo, em seu negócio com meus irmãos. Eu o deixei pelo mestre, mas ele está feliz que eu fiz.
Ele é um verdadeiro israelita, e já que chegou a crer que Jesus de Nazaré é o Messias, só pode ficar feliz pelo filho estar entre os seus favoritos. Eles estão agora no jardim, perto da casa. Eu estou com Lázaro, ele está na biblioteca, lendo um resumo das últimas reuniões do Sinédrio. Ele não quis ficar porque eu sei que você já sabe, por isso ele não quis ficar. Mas eu disse, não é justo que você tenha tanta vergonha. Ninguém vai te insultar na minha casa. Por favor, fica. Aquele que ignora seu entorno está sozinho contra o mundo inteiro. E como no mundo há mais maldade do que bondade, quem está só é derrubado e pisado. Eu não estava certo? Estavas e fizeste a coisa certa, responde Jesus. Mestre, hoje haverá Nicodemos e Gamaliel. Você se importa? Por que eu deveria? Eu reconheço sua sabedoria. Sim, ele estava ansioso para vê-lo e queria insistir no seu ponto de vista. Você sabe, ideias. Diz que já viu o Messias e que está à espera do sinal que lhe prometeu na sua revelação. Ele também diz que você é um homem de Deus. Ele não diz o homem, ele diz um homem de Deus. Sutileza rabínica, não é? Você não está ofendido, está? Sutileza, você está certo. Devemos ser tolerantes com eles. Os melhores podarão por si próprios todos os ramos supérfluos que os fazem dar folhagem e nenhum fruto, e virão a mim. Queria informá-lo das suas palavras, porque certamente ele as repetirá. Ele é franco, aponta José. Uma virtude rara que aprecio muito, responde Jesus. Sim, disse-lhe também, mas Lázaro de Betânia está com o mestre. Eu disse a ele, porque, bem, por causa de sua irmã. Mas Gamaliel respondeu, ela está presente? Não? Bem, então, a lama cai da roupa que não está mais na lama. Lázaro se livrou disso, e ele não contamina minha vestimenta com isso. E então eu sou da opinião que se um homem de Deus for à sua casa, eu, um doutor da lei, posso ir também. O julgamento de Gamaliel está correto. Ele é um fariseu e um doutor vertebral, mas ainda honesto e justo. Fico feliz em ouvi-lo dizer isso, mestre. Aqui está Lázaro. Lázaro se abaixa para beijar a túnica de Jesus. Ele está feliz por estar com ele, mas obviamente está agitado enquanto espera pelos convidados. Tenho a certeza que o pobre Lázaro, ao seu conhecido tormento, conhecido dos homens porque transmitido pela história, tem de acrescentar estes sofrimentos morais desconhecidos e ignorados pela maioria das pessoas, isto é, a terrível picada do pensamento. O que será que este homem me disse? O que ele pensa de mim? Como ele me considera? Ele vai me ofender com palavras ou olhares de desdém? Uma picada que tortura todos aqueles que têm uma mancha em suas famílias. Eles já entraram no salão muito rico, onde as mesas foram colocadas, e eles estão esperando apenas por Gamaliel e Nicodemos, porque outros 4 convidados já chegaram. Ouço-os sendo apresentados com seus respectivos nomes: Félix, João, Simão e Cornélios. Há uma grande agitação e agitação de servos quando Nicodemos e Gamaliel chegam. Gamaliel é sempre imponente em seu manto branco como a neve, que ele veste com majestade régia. José corre para encontrá-lo e seus cumprimentos mútuos são trocas pomposas de respeito. Jesus está curvado e inclina-se ao grande rabino que o saúda dizendo: O Senhor esteja convosco. Ao que Jesus responde: E que a sua paz seja sempre tua companheira. Lázaro também se curva e todos os outros fazem o mesmo. Gamaliel se senta no centro da mesa, entre Jesus e José. Lázaro está ao lado de Jesus, Nicodemos ao lado de José. A refeição começa após as orações rituais que Gamaliel diz, após uma troca oriental de cortesia entre os 3 personagens principais, ou seja, Jesus, Gamaliel e José. Gamaliel é muito digno, mas não orgulhoso. Ele escuta mais do que fala, mas qualquer pessoa pode entender que ele pondera cada palavra de Jesus e muitas vezes olha para ele com seus olhos escuros e severos. Quando Jesus se cala porque um assunto se esgotou,
Gamaliel revive a conversa por meio de uma pergunta adequada. Lázaro, a princípio, está um tanto confuso. Mais tarde, porém, ele se anima e fala também. Nenhuma alusão direta é feita à personalidade de Jesus, até que a refeição esteja quase no fim. Em seguida, começa uma discussão entre o convidado chamado Félix e Lázaro, que mais tarde se juntou e foi apoiado por Nicodemos e finalmente pelo convidado chamado João, sobre os milagres como prova a favor ou contra uma pessoa. Jesus está em silêncio. Ele às vezes sorri de maneira misteriosa, mas fica em silêncio. Também Gamaliel está quieto. Seu cotovelo está apoiado na cama e ele está olhando para Jesus. Ele parece estar desejando decifrar alguma palavra sobrenatural gravada na pele lisa e pálida do rosto magro de Jesus. Ele parece estar analisando cada fibra disso. Félix afirma que a santidade de João é indiscutível, e de tal santidade indisputável e indiscutível, ele tira uma conclusão desfavorável a Jesus Nazareno, o autor de muitos milagres famosos. Diz ele: os milagres não são prova de santidade, porque a vida do profeta João é desprovida deles, e no entanto ninguém em Israel leva uma vida como a sua. Não há banquetes, nem amizades, nem confortos para ele. Ele sofre e é preso por causa da lei. Ele vive na solidão, porque embora tenha discípulos, não mora com eles, e encontra defeitos também nos mais honestos e troveja contra todos. Considerando que, este mestre aqui de Nazaré tem feito milagres, é verdade, mas vejo que ele também ama o que a vida oferece, e não desdenha as amizades. E, perdoe-me, se um dos anciãos do Sinédrio te disser isso, ele é muito fácil em dar, em nome de Deus, perdão e amor a pecadores conhecidos marcados pelo anátema. Não deves fazer isso, Jesus. Jesus sorri, mas não fala. Lázaro responde em seu lugar. Nosso poderoso Senhor é livre para dirigir os seus servos como e onde quiser. Ele concedeu o poder de operar milagres a Moisés. Ele não o concedeu a Arão, seu primeiro sumo sacerdote. Então, qual é a sua conclusão? Um é mais santo que o outro? Certamente, responde Félix. Então Jesus é mais santo, porque ele faz milagres. Félix está desconcertado, mas ele levanta uma objeção capciosa. Arão já tinha recebido o pontificado, foi o suficiente. Não, meu amigo, responde Nicodemos. O seu pontificado foi uma missão sagrada, mas nada mais do que uma missão. Nem sempre, nem todos os sumos sacerdotes de Israel foram homens santos, e no entanto eram sumos sacerdotes, mesmo que não fossem santos. Não estais a dizer que o sumo sacerdote é um homem desprovido de graça? Exclama Félix. Félix, não nos deixe brincar com fogo. Tu, Gamaliel, José, Nicodemos e eu, todos nós sabemos muitas coisas, diz o convidado chamado João. O quê? O quê? Gamaliel, diga alguma coisa. Félix fica escandalizado. Se for justo, dirá a verdade que não queres ouvir, dizem os três homens que se ressentem de Félix. José se esforça para trazer paz. Jesus está em silêncio, assim como Tomé, o Zelote e o outro Simão, o amigo de José. Gamaliel parece estar brincando com as franjas de seu manto, mas ele olha para Jesus com curiosidade. Fala então, Gamaliel, grita Félix. Sim, fale, dizem os três adversários. Eu digo, as fragilidades da família devem ser escondidas, diz Gamaliel. Isso não é uma resposta, grita Félix. Parece que estás a admitir que há faltas na casa do sumo sacerdote. Ele é a alma da verdade, responde os três homens. Gamaliel se endireita e se volta para Jesus. Aqui está o mestre que ofusca os homens mais doutos. Deixe que ele fale sobre isso. Você deseja e eu obedeço. Eu digo, um homem é um homem. A missão está além do homem. Mas o homem investido de uma missão torna-se capaz de cumpri-la como super-homem, quando por meio de uma vida santa tem Deus como amigo.
É ele quem disse: Tu és sacerdote segundo a minha ordem dada. O que está escrito no peitoral? Doutrina e verdade. Isso é o que o sumo sacerdote deve possuir. A doutrina é adquirida pela meditação constante, visando o conhecimento do mais sábio. A verdade é alcançada por meio da lealdade absoluta ao bem. Quem se intriga com o mal encontra a falsidade e perde a verdade. Muito bem, você respondeu como um grande rabino. Eu, Gamaliel, estou te contando. Você me supera. Deixe-eu explicar então por que Arão não fez milagres e Moisés fez, retruca Félix. Jesus responde prontamente: porque Moisés teve de se impor à massa estúpida, pesada e até hostil dos israelitas, e ter de conseguir ter ascendência sobre eles, para os dobrar à vontade de Deus. O homem é o selvagem eterno e a criança eterna. Ele fica impressionado com o que excede a ordem comum das coisas. E o milagre é tal. É uma luz acenada diante de olhos turvos. É um som produzido perto de ouvidos conectados. Isso acorda as pessoas. Isso chama a atenção deles. Faz dizer: Deus está aqui. Está a dizer isso em seu benefício? Retruca Félix. Para meu benefício? O que ganho fazendo um milagre? Pareço mais alto se subir em uma folha de grama? Esse é um milagre com respeito à santidade. Existem santos que nunca fizeram milagres. Existem mágicos e necromantes que os operam por meio de poderes das trevas, ou seja, fazem coisas sobre-humanas, que entretanto não são sagradas e são demônios. Eu devo ser eu, mesmo que não faça mais milagres. Excelente, você é ótimo, Jesus, aprova Gamaliel. E na tua opinião, quem é este grande homem? Insta Félix, se dirigindo a Gamaliel. O maior profeta que conheço, tanto no que diz respeito aos seus feitos, como às suas palavras, responde Gamaliel. Ele é o Messias, estou a dizer-te, Gamaliel. Acredite, você é sábio e justo, diz José. O quê? Você também, o guia dos judeus, o ancião, nossa glória, está caindo nesta idolatria de um homem? Quem pode provar a você que ele é o Cristo? Não vou acreditar nele, mesmo que o veja fazer milagres. Por que ele não opera um na nossa frente? Você que o louva deve dizer a ele, e você também, que o defende. Diz Félix a Gamaliel e José. Não o convidei para divertir os meus amigos, e peço-vos que se lembrem que ele é meu convidado. Responde José com seriedade. Félix se levanta e vai embora, um homem mal educado e rude. Há silêncio. Jesus dirige-se a Gamaliel. Não pedes milagres para crer? Não serão os milagres de um homem de Deus a tirar o espinho que tenho no coração, ou seja, 3 perguntas que estão sempre sem resposta. Quais perguntas? O Messias está vivo? Foi esse? É este? É ele, digo-te, Gamaliel, exclama José. Não achas que ele é santo, diferente, poderoso? Você não acha? Bem, então, o que você está esperando para acreditar? Gamaliel não responde a José, dirige-se a Jesus. Uma vez, não te aborreças, Jesus, se sou tenaz nas minhas ideias. Uma vez, quando ainda vivia o grande sábio Hilel, ambos acreditávamos que o Messias estava em Israel. Havia um grande brilho de um sol divino naquele dia frio de inverno rigoroso. Era Páscoa. Os homens estavam preocupados com as colheitas congeladas. Eu disse, depois de ouvir essas palavras, Israel foi salvo. A partir de hoje haverá abundância nos campos e bênçãos em nossos corações. O esperado revelou-se na sua primeira refulgência. E eu não estava errado. Todos vocês devem se lembrar da colheita daquele ano embolísmico, um ano de 13 meses, como também acontece este ano. Quais palavras você ouviu? Quem os falou? Um pouco mais que uma criança, mas Deus brilhava no seu rosto inocente e gentil.
Tenho pensado e me lembrado disso nos últimos 19 anos e tento ouvir aquela voz novamente, que falava palavras de sabedoria. Em que parte do mundo ele vive agora? Eu me pergunto. Ele era Deus, na aparência de um menino, para não assustar os homens, e como um relâmpago que cruza o céu, aparece piscando para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Ele, o ser divino, em sua aparência de beleza misericordiosa, com o rosto e a voz de uma criança e uma mente divina, vagueia pela terra para dizer: homens, eu sou. Então eu acho, quando ele vai voltar para Israel? Quando? E eu penso, quando Israel se tornará o altar aos seus pés? E meu coração geme vendo a abjeção de Israel. Nunca. Oh, que resposta dura! Mas é verdade. Pode a santidade descer ao seu Messias enquanto houver abominação entre nós? Pode descer e desce, porque é misericórdia, responde Jesus. Gamaliel olha para ele pensativo e depois pergunta: qual é o teu verdadeiro nome? E Jesus se levanta majestoso e diz: eu sou quem sou, o pensamento e a palavra do Pai. Eu sou o Messias do Senhor. Tu? Não posso acreditar. Grande é vossa santidade. Mas aquele menino, em quem acredito, disse então: vou dar um sinal. Estas pedras vão vibrar quando chegar a minha hora. Estou esperando essa hora para acreditar. Você pode dar para mim para me convencer de que você é o esperado? Os dois agora estão de pé, altos e imponentes, um com seu largo manto de linho branco, o outro com sua túnica simples de lã vermelha escura. Um idoso, o outro jovem, ambos com olhos profundos e dominadores, olhando um para o outro. Jesus então baixa o braço direito que havia dobrado sobre o peito e, como se estivesse xingando, exclama: queres aquele sinal? E você vai ter. Repito as palavras longínquas. As pedras do templo do Senhor vibrarão ao ouvir as minhas últimas palavras. Espere por aquele sinal, doutor de Israel, um homem justo, e então creia, se você deseja ser perdoado e salvo. Abençoado antes do tempo, se você pudesse acreditar antes, mas você não pode. Séculos de crenças erradas em uma promessa justa e monte de orgulho são o seu baluarte contra a verdade e a fé. Você está certo, vou esperar por esse sinal. Adeus, o Senhor esteja com você. Adeus, Gamaliel, que o Espírito Eterno te ilumine e te guie. Todos cumprimentam Gamaliel, que parte com Nicodemos, João e Simão, membro do Sinédrio. Jesus, José, Lázaro, Tomé, Simão Zelote e Cornélio ficam. Ele não vai mudar. Queria que ele fosse um dos teus discípulos. Ele teria peso conclusivo a seu favor. Mas não posso, diz José. Não se preocupe. Nenhum peso pode me salvar da tempestade que já se aproxima. Mas Gamaliel, se ele não mudar em meu favor, também não mudará contra Cristo. Ele é aquele que espera. Tudo acaba. Cura de uma criança moribunda atingida por um cavalo de Alexandre. Jesus é expulso do templo. O interior do templo. Jesus está com os seus discípulos muito perto do real e verdadeiro templo, isto é, do santo lugar onde só os sacerdotes podiam entrar. É um belo grande pátio que se adentra por um salão e do qual, por um pátio ainda mais rico, se chega ao alto terraço, onde se encontra o cubo dos santos. Meu esforço é inútil. Se eu visse o templo 1000 vezes e o descrevesse 2000, seria sempre errado ao descrever este labirinto majestoso, tanto por causa da complexidade do lugar, quanto por minha ignorância de nomes e minha incapacidade de desenhar um mapa. Eles parecem estar orando. Além disso, muitos outros israelitas, todos homens, estão orando cada um por sua própria conta. A noite de um dia enfadonho de novembro cai cedo. Eu ouço pessoas gritando e percebo a voz estridente de um homem xingando também em latim, misturada com vozes judias agudas e penetrantes. É como o alvoroço de uma luta e a voz estridente de uma mulher grita: "Oh, deixe ele ir, ele diz que o salvará."
A concentração do majestoso pátio está quebrada. Muitas cabeças se voltam para o local de onde vêm as vozes. Judas Iscariotes, que está com os discípulos, também se vira. Alto como ele é, ele vê e diz: um soldado romano luta para entrar. Ele está violando, ele já violou o santo lugar. Que horrível! Muitos ecoam suas palavras. Deixem-me passar, seus cães judeus. Jesus está aqui, eu sei. Eu quero ele. Eu não me importo com suas pedras estúpidas. O menino está morrendo e ele o salvará. Cai fora, hienas hipócritas. Assim que Jesus se dá conta de que é desejado, dirige-se ao salão onde está a luta, chega até ele e grita: paz e respeito ao lugar e à hora da oferta. Ó Jesus, saudação, eu sou Alexandre, abram espaço, seus cães. E Jesus diz serenamente: sim, abram espaço, vou levar o pagão para outro lugar, pois ele não sabe o que é este lugar para nós. Eles se afastam e Jesus alcança o soldado, cuja armadura está manchada de sangue. Você está ferido? Venha, não podemos ficar aqui. E leva-o através do outro tribunal e para além dele. Não estou ferido. Um garotinho, meu cavalo perto do Antônia, saiu do controle e o derrubou. Seus cascos partiram sua cabeça. Próculo disse: não há mais jeito. Não é minha culpa, mas aconteceu por minha causa e sua mãe está desesperada. E eu te vi passando, e vindo aqui, eu disse: Próculo não pode, mas ele pode. Eu falei: mulher, vem, Jesus o curará. Aqueles loucos me mantiveram longe, e talvez a criança esteja morta. Onde ele está? Pergunta Jesus. Debaixo da arcada, no colo da mãe. Responde o soldado, já visto na porta do peixe. Vamos! E Jesus se afasta ainda mais rápido, seguido pelos seus discípulos e por um séquito. Nos degraus que limitam a arcada, encostada a uma coluna, está uma mulher atormentada, chorando pelo filho moribundo. O garotinho está pálido, seus lábios roxos, entreabertos, respiram pesadamente, como é típico de pessoas cujos cérebros foram feridos. Uma bandagem é amarrada em volta de sua cabeça, manchada de sangue na nuca e na testa. A cabeça dele está dividida na frente e nas costas. Seu cérebro pode ser visto. Nessa idade a cabeça é sensível e o cavalo era enorme e tinha sido ferrado recentemente, explica Alexandre. Jesus está perto da mulher, que nem mesmo fala mais, agonizante por causa do filho moribundo. Ele coloca a mão na cabeça dela. Não chores, mulher. Diz com toda a bondade de que é capaz, isto é, com infinita bondade. Tenha fé, dê-me seu filho. A mulher olha para ele estupefata. A multidão amaldiçoa os romanos e tem pena do menino moribundo e de sua mãe. Alexandre está cheio de raiva pelas acusações injustas e de compaixão e esperança. Jesus senta-se ao lado da mulher porque vê que ela não consegue fazer nenhum gesto. Ele se abaixa, pega a cabecinha ferida com as mãos compridas, inclina-se ainda mais sobre o rostinho de cera, respira sobre a boquinha que chia. Alguns instantes. Então ele sorri, um sorriso quase imperceptível através de suas mechas de cabelo que caíram para a frente. Ele se endireita. A criança abre os olhinhos e faz o gesto de se sentar. Sua mãe teme que seja seu último movimento e grita pressionando-o contra o coração. Solte ele, mulher. Menino, vem a mim. Diz Jesus, ainda sentado ao lado da mulher e estendendo as mãos com um sorriso. E o menino se joga com confiança naqueles braços e chora. Não de tristeza, mas por causa do medo que está voltando para ele com sua memória de retorno. Não há cavalo aqui, o cavalo não está, assegura-lhe Jesus. Está tudo acabado. Ainda dói aqui? Não, mas estou com medo. Veja, mulher, não é nada além de medo. Em breve acabará. Traga-me um pouco de água. O sangue e as bandagens o estão afetando. João, dê-me uma das maçãs que você tem. Pegue, pequenino, coma, é bom.
Eles trazem água. É o soldado Alexandre quem o traz em seu capacete. Jesus faz o gesto de desfazer o curativo. Alexandre e a mãe dizem: Não, ele está voltando, mas a cabeça dele está rachada. Jesus sorri e desamarra o curativo. 1, 2, 3, 8 voltas. Ele remove o pano manchado de sangue. Do meio da testa até a nuca, do lado direito, tudo é um coágulo de sangue, ainda macio, entre os cabelos da criança. Jesus molha um curativo e lava. Mas por baixo está a ferida. Se remover o coágulo, ele voltará a sangrar, insiste Alexandre. A mãe fecha os olhos para não ver. Jesus continua a lavar. O coágulo derrete. Agora o cabelo da criança está limpo. Está molhado, mas não há ferida por baixo. Além disso, sua testa está curada. Há apenas uma pequena marca vermelha onde estava a cicatriz. A multidão grita de espanto. A mulher se atreve a olhar e, quando vê, não se controla mais. Ela se lança sobre Jesus, abraçando-o com seu filho, e chora. Jesus aguenta a efusão e a chuva de lágrimas. Obrigado, Jesus, diz Alexandre. Lamentei ter matado este menino inocente. Você tem sido bom e confiável. Adeus, Alexandre. Volte ao seu trabalho. Alexandre está prestes a partir quando alguns oficiais do templo e alguns sacerdotes chegam como uma onda de furacões. O sumo sacerdote ordena que, através de nós, você deve deixar o templo, você e o profanador pagão, de uma vez só. Você perturbou a oferta do incenso. Aquele homem entrou em um lugar reservado exclusivamente para os judeus. Não é a primeira vez que o templo foi perturbado por sua causa. O sumo sacerdote, junto com os anciões de plantão, ordena que você nunca mais coloque os pés aqui. Vá embora e fique com seus pagãos. Também não somos cães. Ele disse: só existe um Deus, criador dos judeus e dos romanos. Se esta é a sua casa e eu fui criado por ele, também deveria poder entrar. Responde Alexandre, ofendido pelo tom desdenhoso com que os sacerdotes pronunciam pagãos. Fica quieto, Alexandre, eu falarei. Interrompe Jesus, que devolveu o menino à mãe depois de beijá-lo, e agora se levanta. Ele diz ao grupo que o está expulsando: Ninguém pode proibir um crente, um verdadeiro israelita, a quem ninguém pode provar que é culpado de pecado, de orar perto do santo. Mas para explicar a lei no templo, sim, pode ser proibido. Você assumiu o certo sem tê-lo e sem pedir por ele. Quem é você? Quem te conhece? Como te atreves a usurpar um nome em uma posição que não te pertencem? Jesus olha para eles com olhos astutos e então diz: Judas de Queriote, venha cá. Judas não parece muito entusiasmado com o convite. Ele havia tentado desaparecer assim que os sacerdotes e os oficiais do templo chegaram. Porém, eles não estão usando uniforme militar, deve ser um ofício civil. Mas ele é obrigado a obedecer, porque Pedro e Judas de Alfeu o empurram para a frente. Judas, por favor, responda. E vocês, olhe para ele. Vocês o conhecem? Ele é do templo. Vocês conhecem ele? São obrigados a responder: Sim, conhecemos. Judas, o que te pedi para fazer quando falei aqui pela primeira vez? E por que você ficou maravilhado? E o que eu disse a você em resposta ao seu espanto? Fale e seja franco. Disse-me: chama o oficial de serviço para que lhe peça licença para dar sermões. E ele deu o seu nome, explicou quem era e mencionou a sua tribo. E fiquei espantado por considerar isso uma formalidade inútil, pois ele diz que é o Messias. E ele me disse: é necessário, e quando chegar a hora, lembre-se que nunca faltei no respeito ao templo e seus funcionários. Sim, isso é o que ele disse. Devo dizer isso para honrar a verdade. No início, Judas falou um tanto inseguro, como se estivesse aborrecido. Então, com uma de suas mudanças repentinas típicas, ele se tornou certo, quase arrogante. Surpreende-me que o deves defender. Você traiu a nossa confiança em você.
diz um sacerdote a Judas em tom de censura. Não traí ninguém. Quantos de vocês são do Batista? Então, eles são traidores? Eu sou de Cristo, isso é tudo. Bem, ele não deve falar aqui. Ele pode vir como um crente. É até demais para quem é amigo de pagãos, prostitutas e homens do imposto. Responde-me agora, diz Jesus severo, mas calmo. Quem são os anciões de plantão? Doras e Félix, judeus, Joaquim de Cafarnaum e José, iturianos. Compreendo. Vamos, refira-se aos 3 acusadores, porque o ituriano não pode ter acusado que o templo não é todo Israel, e Israel não é o mundo inteiro, e que a baba dos répteis, por mais abundante e venenosa que seja, não afogará a voz de Deus, nem seu veneno paralisará minha passagem entre os homens, até que chegue a hora. E depois, diga-lhes que depois os homens farão justiça aos algozes e ressuscitarão a vida. E Jesus se cobre com seu largo manto pesado e escuro e sai no meio de seus discípulos. Atrás deles está Alexandre, que ficou para discutir. Digo a Deus, mestre, e peço-lhe que me perdoe por ter sido a causa de uma reprovação para você. Não se preocupe, eles estavam procurando um pretexto. Se não fosse você, teria sido outra pessoa. Em Roma, você brinca no circo com feras e cobras, não é? Bem, eu te digo que nenhum animal é mais selvagem e enganador do que um homem que quer matar outro homem. E digo-te que tenho viajado por todas as regiões de Roma, ao serviço de César, mas em nenhum lugar entre as milhares de pessoas que conheci, encontrei alguém mais divino do que você. Não, nem mesmo nossos deuses são tão divinos quanto você. Eles são vingativos, cruéis, briguentos, mentirosos. Você é bom. Você é realmente o homem, não um homem. Salve, mestre. Adeus, Alexandre. Prossiga na luz. Tudo acaba. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Dê o seu like. Comente e compartilhe.